Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja em casa. Se sair, use máscara, passe álcool em gel. Vamos fazer todas as recomendações, vamos orar bastante, nos colocar diante de Deus para que essa pandemia, esse vírus que nós estamos vivendo possa passar o mais rápido possível e nós possamos estar juntos novamente. Hoje eu gostaria de meditar com você num texto lá na epístola de 1 João capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 20. 1 João 3, 14 ao 20, que diz sobre o viver do cristão, nós como filhos de Deus. 1 João 3, do 14 até o 20, que diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Hoje eu queria conversar com você. Nós estamos falando sobre amor sacrificial, sobre esse período pascual, e eu gostaria de conversar sobre o mandamento. Durante esse ano, o nosso objetivo é viver a plenitude do amor. Sentirmos o amor de Deus nos enchendo de forma integral e que esse sentimento nos faça agir em relação ao nosso próximo. Durante esse mês nós conversamos sobre o amor sacrificial. O período pascual nos traz a lembrança da libertação. Jesus morreu por amor de nós e, vivo, nos liberta para que para amarmos uns aos outros. Por isso, Páscoa é libertação. Aqui no capítulo 3 de João, no início do capítulo, nós entendemos que o imenso amor de Deus nos torna seus filhos. Assim, somos chamados de filhos de Deus, diz aí o versículo 1. Do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 6, João está dizendo como deve ser o viver do Filho de Deus. Como Filho de Deus, como nós devemos viver. Ele traz 3 condições. A primeira delas, no capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 10, diz que nós precisamos romper com o pecado. A segunda condição é a que nós lemos, que vai do versículo 11 até o versículo 24, e diz que nós precisamos observar os mandamentos. E a terceira condição está no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, e ela diz que nós precisamos perseverar diante das falsas ideias, das falsas doutrinas. Então, João está aqui mostrando como deve ser o viver do cristão. Essa é a ideia que eu quero conversar conosco hoje. Como os filhos de Deus devem se portar diante do mundo. E usaremos aqui, como já lido, essa segunda condição. Nós devemos observar
os mandamentos. O versículo 23, penúltimo versículo deste capítulo, diz assim: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. A ordem de Deus, de Jesus, o mandamento é este: creiamos em Jesus, amemos uns aos outros. Este é o mandamento, e é diante disso que eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que o mandamento é amar. O versículo 14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. O Evangelho entende o amor como uma condição de vida. Aqui, vida e morte estão em paralelo. Existe vida quando existe amor. A ausência de amor é a morte. A morte de Jesus possibilitou vida a todos nós, pois foi a morte por amor. O Evangelho nos convida, diferentemente de tudo que há na terra, a lutar pela vida, a lutar para promovermos o amor. Bonhoeffer diz assim: todo ato de ira é agressão à vida do outro, porque nega-lhe o direito de vida, visando a sua destruição. Nesta época de isolamento social, podemos e devemos lutar pela vida, promovendo o amor, assolando, destruindo todo o ódio. Que das nossas bocas não saiam maldição, não saiam palavras de destruição, mas nós paremos de jogar a culpa uns nos outros e agora vamos viver o mandamento do amor. A segunda consideração que eu gostaria de fazer com você é que o amor é uma entrega. Nós vivemos e devemos viver o mandamento do amor. O amor é uma ordenança, mas o que é amar? Versículo 16 e 17 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que este versículo 16 é um dos versículos que eu mais gosto, serve de base para a minha vida, e nós aprendemos que devemos amar. Esse é o mandamento. Amor é a ordem que Deus nos deu. Amem. Mas o que é amor? O que é amar? O cristianismo diz que amar, ou o amor, é uma entrega. Muito mais do que os deliveries que nós estamos pedindo aí agora nesse tempo de isolamento. Ele diz que não é só uma entrega, mas é a auto-entrega, a autodoação. É o ato de nos entregarmos em favor dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, versículo 12, ele diz que de tal modo que a morte haja em nós, para que a vida haja em vocês. Você pode contratar aí qualquer curso de coaching que você quiser, que eles não vão te trazer essa verdade de vida. Por isso, o cristianismo é loucura para os que estão de fora. Amar é autodoar-se ao seu objeto de amor. Juan Carlos Ortiz diz que Jesus em nós significa amar como Ele. É Ele mesmo amando através de nós. Mais do que nunca, porém como sempre, nós somos convocados como igreja a nos compadecer dos que necessitam. E aqui
João nos exorta a fazer isso com os nossos bens materiais, se necessário for. Promover o amor é abençoar o outro com as bênçãos que Deus tem nos dado. Cumprir o mandamento do amor é nos entregarmos ao outro. A terceira consideração que eu gostaria de fazer com você é que a autoentrega nos tranquiliza. O ato de nos entregarmos em amor ao outro também nos tranquiliza internamente. O versículo 19 e 20 diz assim: assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Nós estamos vivendo num mundo tão inquietante, buscamos freneticamente a liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para ser. Porém, ainda nós vivemos numa falsa liberdade. Todos estamos dentro de algum conjunto de regras, seja cultural, familiar, que muitas vezes ainda assombram a nossa mente. O nosso coração é inquieto para saber se nós estamos caminhando, se nós estamos nos movendo, vivendo da forma correta. O Evangelho diz que observarmos o mandamento é a maior liberdade que nós podemos ter. E isso tranquiliza o nosso coração. Até mesmo diante das dúvidas, da incerteza, Deus é maior e nos permite viver livres para continuar amando. John Stott diz que mais forte que qualquer remédio tranquilizante é a confiança no Deus que conhece todas as coisas. Quanto mais nós nos doamos ao próximo, mais tranquilizamos o nosso coração sobre as incertezas futuras. Saiba disso, quem vive na missão que Deus ordenou é tranquilizado pelo próprio Deus diante dos desafios futuros. Quanto mais nós nos dispomos a amar os outros, nós também nos sentimos amados por Deus e somos assim tranquilizados diante das incertezas. Para concluirmos, gostaria de te chamar a atenção para o versículo 11. Versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu quero terminar com esse versículo porque ele é bem claro. Esta é a mensagem desde o princípio, desde o início. Este é o guia de toda a mensagem bíblica. Desde o início, os mandamentos de Deus são mandamentos do amor. Porém, a lei serve para mostrar os nossos pecados. Contudo, Jesus cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus permitiu que nós observássemos, ou seja, que nós cumpríssemos hoje os mandamentos. Ele nos fez livres para nos amarmos uns aos outros, assim, do mesmo modo que Ele nos amou. Quando assim o fizermos, o mundo saberá o que significa amor. Quando nos dispusermos a amar do mesmo modo que Ele nos amou, nós viveremos em paz. Nesse momento de isolamento social, nós nos ajudaremos uns aos outros a manter a nossa sanidade mental, a manter a nossa paz, quando amarmos uns aos outros. Nesse período de Páscoa, período pascual, onde nós comemoramos a morte, comemoramos a ressurreição do Cristo que vive, do Cristo vivo, uma coisa precisa ficar fortemente gravada na nossa memória. Tudo foi feito por amor, um amor sacrificial que se doou em nosso favor. E é isso que Ele pede
Que assim Deus nos abençoe, que nós possamos amar uns aos outros do mesmo modo que